só em 2023 os brasileiros gastaram, e é com B de bola, tá? 50 bilhões em apostas online. Hoje nós temos aqui no Brasil mais de 2.000 bets operando, entre bets ilegais e bets regularizadas. Notícias envolvendo adolescentes, né? Adolescentes que tomaram dinheiro emprestado com agiotas para apostas online, leia-se aí não apenas bets, mas também a questão do jogo do tigrinho e cassinos e tudo mais. Nós temos um dado interessante em relação aos beneficiários do Bolsa Família, que diz o seguinte, que eles gastam por mês, em média, R$100 do Bolsa Família. Estamos começando mais um episódio do FeiraPod e hoje, meu amigo, é um papo extremamente importante que eu e Diego sentimos que seria uma necessidade, porque isso não tá só afetando a nossa cidade não, pô. Tá afetando o Brasil como um todo. E aí a gente tem a oportunidade nessa noite de trazer alguém muito especial para poder estar debatendo e quem sabe abrir um pouquinho a sua mente para você entender e fugir desse buraco sem fundo, não é isso, Diego? Exato. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Muito grato por sua audiência. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo e boa noite, Jaciane. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Exato. E é muito bom estar contigo aqui, lembrando até para quem está nos acompanhando que foi nossa mentora Jaciane anteriormente. Foi nossa mentora. Exatamente, no processo de aceleração que fizemos bem lá no início. E aí foi muito bacana esse momento e hoje a gente veio para conversar com ela. E eu posso falar que o FeiraPod só tá cada vez melhor e mais bonito graças a pessoas como Jaciane que nos ajudaram. Que isso, sério. gente. Jaciane, você ter boas pessoas para te ajudar no caminho faz muita diferença, de verdade. Exato, eu lembro que foram boas orientações. Eu lembro Muito que eu fui para boas. algumas discussões com Jaciane e tudo ali. Ela falou: não, Diego, tem que ter isso. Eu falava assim, mas qual ali inicial? Ela falou assim: não, Diego, tem que ter todos, entendeu? Aí eu entendi, depois de um tempo ali, a importância daquilo e de você estar bem fundamentado enquanto instituição. E falando em início, Exatamente. Hoje a gente vem aqui para falar de um tema, como o Rodrigo já fez o encaminhamento inicial, que são sobre as bets. Mas, antes disso, até, Jaciane, para quem está chegando aqui nesse momento, você pode olhar ali para a câmera e se apresentar também, falar um pouco sobre você, sobre sua experiência, que é importante para esse processo, para quem ainda não conhece. com certeza. Jaciane, seja muito bem-vinda e já vou aproveitar aqui publicamente para lhe dar os parabéns. Feliz aniversário, ainda que depois de alguns dias, mas vida longa e ótimas primaveras. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de começar dizendo que eles exageraram aqui, porque quando eu os conheci, eles já eram bastante experientes no negócio, o negócio já estava muito bem encaminhado e eu só dei algumas dicas, só algumas dicas. Segundo, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, um convite muito especial e uma oportunidade muito relevante e importante de a gente falar de um tema que está aí no hype, né? Um tema relevante, um tema de utilidade pública, que é a questão das bets. Para quem não me conhece, meu nome é Jaciane Mascarenhas, eu sou advogada há pouco mais de 16 anos, sou especialista em direito tributário, em compliance, anticorrupção e também atuo com direito digital. Como os bets trazem toda esse intercâmbio aí por várias áreas do direito, é um tema que me interessa muito, especialmente pelo cenário dos jogos online, pela questão da possibilidade da lavagem de dinheiro, que envolve aí temas de corrupção também, e pela repercussão desse assunto na economia, nas famílias e em tudo mais. Não vou dar spoiler aqui, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas é só para introduzir vocês aí na nossa conversa de hoje. Legal. E é interessante rapidamente quando o Jaciane fala, Rodrigo, sobre esse intercâmbio do tema bets sobre várias áreas do direito, porque às vezes você olha assim, foi mais ou menos o que a gente se perguntou, qual especialista da área do direito para falar sobre esse assunto? Porque não está ali de cara ali falando, não, é tributário, é isso aqui. E aí, como ela falou dessa, digamos assim, transversalidade, eu diria, do tema bets sobre o próprio direito. É tributário, é família, é penal, é direito penal econômico, é comercial, é cível, é consumidor, é digital, permeia todas as áreas do direito praticamente. É muita coisa importante, então você já vai tendo ciência de que o assunto hoje é complexo, mas a gente vai tentar trazer uma luz. E aí, Jaciane, eu quero trazer uma introdução muito breve, porque a gente quer saber, assim,
pro Brasil, de onde se nasceu essa questão de bets, né? Porque eu via de uma forma. Eu conhecia antigamente as apostas esportivas, que existem há muitos anos. Se você já O que assistiu... você chama aí de aposta esportiva Se você já assistiu Peaky Blinders no Netflix, eles são donos de uma casa, eles são donos de apostas de corrida de cavalo que faziam muito sucesso ali pós Primeira Guerra Mundial. Já sempre se apostou, então sempre se apostou em vários tipos de esportes. E aí, com o advento da internet, a popularização, se apareceu as bets, que se não me engano o termo de bet até alguma coisa a ver com aposta, eu não lembro. Aposta, não é isso? Aí vieram as bets online. Só que agora, para minha maior confusão, apareceram os cassinos online, os famosos jogos do Tigrinho, e aí fizeram uma confusão no meio de campo. Jacene, eu queria te perguntar, como é que foi que começou no Brasil, pensando no Brasil, como foi que começou essas questões dessas apostas? Bem, vamos lá. O ser humano, desde muito tempo, tem essa vontade, né, de se arriscar, de desafiar a sorte, né? Porque jogo é um exercício de sorte, é um exercício de acaso para as pessoas. Então, a questão de jogo, ela já vem aí de muito tempo, né? Nós já tivemos aqui no Brasil cassino, a gente já teve jogo de bicho, a gente já teve bingo. Hoje a gente tem um cenário de jogos controlado pela Lotérica da Caixa, né? E, por fim, a partir de 2018, com o advento da Lei 13.756, que foi promulgada no governo Temer, foi que surgiu a possibilidade de abertura para essas bets atuarem aqui no Brasil. As bets já existem lá fora, nós temos diversos países que incentivam mesmo a jogatina online, é algo bastante difundido, e aqui no Brasil as bets começaram a operar a partir de 2018, sobretudo bets estrangeiras, né? Então, com a edição da Lei 13.756 no governo Temer, começaram a surgir as bets, e de lá para cá as bets se tornaram um boom. Hoje nós temos aqui no Brasil mais de 2.000 bets operando, entre bets ilegais e bets regularizadas. 2.000? São mais de 2.000 bets. Foram mais de 2.000, Rodrigo. Depois de 2018, essas bets passaram mesmo a vir para o Brasil com força, né, passaram a atuar aqui, a operar no mercado. Atingindo praticamente, né, todas as classes da população, e aí o governo começou a sentir o impacto, porque essas bets, elas, até pela brecha da legislação, elas não estavam recolhendo tributo, né, que é um ponto sensível para o governo. E aí o governo começa a perceber o volume de dinheiro que está saindo do país, porque é dólar que está saindo do país, né? São jogos online de empresas que não têm sede aqui no Brasil, consequentemente, operam na internet, operam com criptomoedas e o dinheiro sai, não tem como rastrear, não tem como cobrar tributo. O governo se deu conta até um pouco tardiamente, na minha opinião, do impacto disso na economia e da questão da falta de tributação. Então, nós temos um dado que as bets já operaram aí, em 2023, 130 bilhões de reais, né? Então, de posse desse dado, o governo resolve regulamentar, ou pelo menos iniciar a regulamentação dessas bets. E aí, em dezembro de 2023, o ano passado, foi editada já no governo Lula, a Lei 14.790, com o objetivo de regulamentar essas bets, ou seja, impor alguns requisitos, alguns critérios para que elas pudessem operar aqui no Brasil, como, por exemplo, exigir uma sede aqui no país, impor algumas restrições em relação à publicidade, impor algumas restrições também em relação à publicidade direcionada a menores de idade, a questões de consumidor, e com isso também para tributar. Né? O governo viu ali uma possibilidade de também arrecadar e com isso incrementar a receita do governo. Mas vamos lá, um ponto até para quem está nos acompanhando e pode estar se perguntando, como você falou, a gente tem os jogos de loteria, que eles são, no caso, permitidos, oficiais e são permitidos. A famosa loteria da Caixa. Exatamente, a gente chega lá e vai fazer a aposta ali, tudo 6 números, salvo engano, quem quer apostar na cena, tem a quina, tem a... Tem muitos modelos. Tem uma série, e tem inclusive esportivo, que tinha uma época que era com os times também, e os times arrecadavam um percentual do valor que era apostado ali no geral. Mas aí tem uma outra questão também, que eu lembro, tô lembrando aqui até da escola, no sentido de que tinha um amigo que o pai dele
era dessa área de jogos. E aí eu lembrava sempre, assim, a gente conversando, que ele falava que cassino não podia, entendeu? Mas assim, por que a gente tem uma atividade, você até chegou a falar há pouco, que a gente já teve cassinos no Brasil, Muitos. mas que atualmente não é permitido, no caso, o jogo de cassino. Mas se a gente for, e quem tá aí deve estar perguntando, sim, mas é uma aposta também. Qual a diferença da bet em si? Por que um pode e o outro não pode, do ponto de vista, se possível, jurídico? Veja bem, Diego, a gente já teve muitos cassinos aqui no Brasil, cassinos famosos, inclusive, né? Cassinos no Rio de Janeiro, que tinha apresentação de artistas, era todo uma coisa glamourizada, exatamente. E os cassinos, eles foram proibidos no ano de 1946 no governo Dutra, né? Sob a alegação, foi editado um decreto-lei 9.215, se não me engano, sob a alegação de que os cassinos ofenderiam a moral e os bons costumes. Então, dizem aí os historiadores que o governo Dutra sofreu uma pressão da primeira-dama, que tinha uma ligação muito próxima com o cardeal, né, da Igreja Católica, e aquilo era como um ambiente noturno, um ambiente, né, um tanto boêmio, aquela coisa meio Dostoiévski, né, naquele livro dele, Um Jogador. Então, o governo acabou usando essas razões para proibir, por um decreto-lei, os cassinos no Brasil. Isso, inclusive, gerou uma repercussão grande na economia, porque muita gente ficou desempregada. Salvo engano, foi 55 mil pessoas, mais ou menos, que perderam seus trabalhos, entre artistas, cantores, até Grande Otelo se apresentava nos cassinos, para você ter uma ideia do glamour que existia, né? Mas, a meu ver, e aqui é uma impressão minha, o que levou mesmo o governo a proibir os cassinos foi a dificuldade de cobrar tributos, né? Porque quando você tem um cassino, você opera com dinheiro vivo, você não tem como rastrear quem entrou ali, quanto ganhou, como foi, e a questão também da grande probabilidade de os cassinos serem utilizados para lavagem de dinheiro. Então é por isso que hoje aqui no Brasil, as bets que funcionam online e os cassinos online, né, ressalvada aí os que estão irregulares, operam no Brasil porque você tem alguma probabilidade de rastreabilidade desses valores, ou pelo menos de quem está jogando e quem está ganhando, porque se usa cartão de crédito, se usa Pix, se usa sistema bancário, né? E nos cassinos não, você opera com moeda, então é praticamente impossível você rastrear e tributar. Entendi, o que faz sentido também nesse caso. Mas eu diria até que com a digitalização das moedas, eu acho que começa a depender mais fácil esse processo de rastreio. Mas é porque eu tenho uma percepção que qualquer tipo de aposta esteve muito próximo de crime. Aposta e crime estariam sempre ali lado a lado. Se você parar para ver na história recente, sempre qualquer jogo de azar vai ter alguma coisa ligada a crime no fundo. E aí eu acho que a não permissão de operação de cassino também vinha nesse intuito. Mas já sendo, eu lembro quando eu era pequeno de ter muito bingo. Não era mais cassino, eu era lembro bingo. Aqui em feira mesmo que tinha Tinha na bingo. época de escola tinha uns bingos. E passou um tempo, os bingos foram proibidos. Isso acho que no primeiro ou no segundo governo do Lula. Os bingos também estão nessa categoria de jogos de azar, né? Também operam com dinheiro vivo e também fazem parte da mesma categoria aí dos cassinos e também proibidos, também, né? Como o jogo do bicho é considerado contravenção penal. Exatamente. Todas essas modalidades, né? E aí agora a gente está com um desafio grande com essas bets, porque na verdade é mais do mesmo, né? Só muda a forma de distribuição. Não, eu tô dando risada porque eu tô desde o início aqui, é a mesma coisa, gente. Processo de se viciar, de você ir lá e fazer uma aposta, de você ir lá e perder dinheiro, é a mesma coisa. Mas você sabe o que acontece? Existe um princípio em direito tributário, um princípio muito antigo, que vem lá dos tempos do Império Romano, que diz assim, pecunia non olet. Então, dinheiro não tem cheiro. Exatamente. O interesse do governo, quando ele permite uma atividade como essa, que se assemelha muito a um cassino, a bingo, a jogo do bicho, é exatamente arrecadar tributos, né? Então, como essa atividade, por ela estar no meio online,
e por ela ter essa possibilidade de rastreabilidade, né, você consegue, de uma certa forma, tributar, e os cassinos e bingos que operam com dinheiro vivo, e você não tem essa identificação, fica mais difícil. Daí porque que um pode e o outro... Isso é uma opinião minha, vou deixar aqui bastante... ressalvado que é minha opinião, de que a questão de permitir um e não permitir o outro é porque um a gente pode arrecadar e o outro é mais difícil. É o processo de rastreabilidade, eu concordo também nesse sentido, e faz sentido pensando na instituição e na máquina governo, que a gente está aqui para arrecadar, entendeu? Exato. Então, quanto que você pode contribuir para casa? Diego, me permita mudar um pouco a ordem do que a gente tinha imaginado. Você, na sua fala agora há pouco, Jacene, falou sobre comunicação, e isso chamou minha atenção porque eu sou publicitário. A publicidade envolvendo as bets é uma coisa surreal. É tipo assim, jogo de futebol é 3, 4, uma atrás da outra, e a gente tá falando da Rede Globo, pra você que não tem noção, você passar no horário de jogo de futebol do domingo da Rede Globo é caríssimo. Eu tô falando de 200 mil, 300 mil pra aparecer uma vez, e eles não aparecem uma vez, eles aparecem várias vezes. Fora que hoje eles patrocinam quase todos os times de futebol brasileiro. Acho que é difícil um time que não tem o Inter, eu já vi, eu tenho um gráfico disso. O Inter tá fora, que é o Banco do Rio Grande do Sul que faz. Acho que E o Cuiabá. E o Cuiabá, não é isso? É um dos que estão fora. São os que estão fora. Fora que agora a gente entra no novo formato de comunicação da publicidade, que são os influenciadores digitais. Que até recentemente a gente teve alguns problemas. Mas antes disso até, Rodrigo, tem uma coisa que chama atenção, Jacene. Não sei se você acompanha as atividades esportivas ali, de seu time de preferência e tal. Mas assim, uma coisa que as bets conseguiram mudar, no meu ponto de vista publicitário, era que geralmente, se você, vamos pegar aqui de um segmento de farmácia, por exemplo, era só a sua marca ali na grade, entendeu? Com as bets, não. Você vê bet 1, bet 2, bet 3, bet 4, na tudo mesma grade. Na mesma grade, entendeu? É como se fosse assim, cara, você tá pagando, a gente vai botar aqui, entendeu? Eurocopa, Casemiro fazia anúncio de 3 bets no mesmo jogo, assim, tipo... Aí eu falava, nunca tinha visto isso. A gente isso. ri porque é muito agressivo. E assim, tem uma outra coisa aí que chama atenção, que ela é sutil, mas ela já começa. Começa o jogo, aí aparece assim um framezinho na tela falando da odd do dia ali, que é o seguinte, tanto por cento ali para tal time ganhar, tanto para empate, tanto para o outro time ganhar. E aí já dá já dá aquela ativada, entendeu? Aquele ali gatilho. Na mente, exatamente, do tipo, olha, não apostei ainda, vou ali, vou seguir essa tendência ou não. E aí você começa a ter isso tudo inserido ali num contexto de comunicação e publicidade. Mas por que eu tô te fazendo essas perguntas todas? As empresas que são patrocinadas ou os influenciadores que fazem parte, que eles incentivam o jogo, eles devem ser penalizados em caso, sei lá, de vamos supor, uma família perdeu tudo e eu vou lá e argumento que quem influenciou foi, sei lá, Felipe Neto, que em uma época ele chegou a fazer da Blazer. Felipe Neto eu posso ir lá processar ele, colocar, sei lá, eu não sei termo jurídico pra isso, mas eu posso dizer que ele faz parte também pra poder ser processado. Esses influenciadores têm correlação com esse tipo de situação? Veja bem, Rodrigo, vamos por partes. Certo. Né? Primeiro, a gente de fato tem visto uma explosão, né, de publicidade, de propaganda das bets. Né? Tem um dado até bastante interessante que as bets investiram, salvo engano, só esse ano, 2,4 bilhões em publicidade. E aí isso envolve, né, a contratação de pessoas que têm uma presença muito forte nas mídias sociais, e envolve a contratação de horários nobres, horários caros da televisão, dentre outras mídias. Né? O intuito é óbvio, né? Fazer a mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis para que essas pessoas de fato entrem no jogo, porque quanto mais gente apostando, mais dinheiro se ganha. Agora, quanto à responsabilidade das pessoas, especialmente, sobretudo, os influenciadores digitais, a gente tem que fazer 2 observações. Nós temos uma atividade que é permitida, certo? Nós temos uma atividade que é permitida no Brasil. Então, a princípio, eu não tenho uma ilegalidade no fato de eu fazer propaganda de uma atividade que é permitida. Agora,
A partir da edição da Lei 14.790, em dezembro do ano passado, em que o governo regulamentou, iniciou esse processo de regulamentação dessas bets, e aí nós temos duas categorias de bets, né? As que estão regularizadas aqui no Brasil e as que não estão. A partir do momento que um influenciador digital ou um artista faz propaganda de uma bet considerada ilegal aqui no Brasil, a meu ver, ele poderá ser responsabilizado e poderá sofrer implicações aí de âmbito jurídico. Agora, se ele está fazendo propaganda de uma bet que está regular aqui no Brasil e que está operando dentro dos requisitos legais, não. Inclusive, é interessante acrescentar que a Lei 14.790, ela traz também alguns regramentos em relação à publicidade e à propaganda desses bets. Então, se os influenciadores estão agindo nos limites legais, entendi. No meu entendimento, não teria. Porque muito menos o cigarro é proibido, né? Hoje o cigarro não pode. A cerveja, quem lembra ali nos anos 2000 como era a infestação das grandes publicidades de cervejarias de formas criativas, é muito parecida com as bets. Só que hoje existe uma regulação muito severa, no nível de que você sabe que hoje na TV aberta você não pode fazer publicidade para brinquedo de criança. É proibido. Sim. Tanto que, por isso os programas infantis acabaram. A TV Globinho não acabou porque entrou Fátima Bernardes chegou. Acabou porque você não tinha mais como manter o produto TV Globinho, porque você não tem mais anunciante. Exato. Porque eles alegaram que, na verdade, as publicidade para brinquedos induziam as crianças a forçar os pais a comprarem brinquedos. Não sei se é certo, não sei se é legal, estou falando isso por conhecimento de causa. Não se pode. E as bets, eles começaram a fazer uma enxurrada muito grande. Eu olhando do lado como um profissional. O poder que a publicidade tem em cima do aspecto psicológico de uma sociedade, ainda mais quando a gente fala de veículo de massa. Flamengo e Corinthians, domingo, 4 horas da tarde, você vai ter uma audiência muito grande. Sim. E você vai falar com o fundo do fundo do fundo. O afegão médio mesmo. Imagina você chega com uma mensagem dizendo: apostar é fácil, faça sua fezinha, e eles sempre usam termos que fature, ganhar alto. Ganhar, então ninguém fala perca muito. E eles só fazem isso. Comprometa o salário da sua família. A comunicação, você começa a ter um problema. E aí eu posso pegar N casos de famosos que, usando dentro da lei ou não, aí vai depender. Eu vou trazer um, Rodrigo. Agora que teve o processo de regularização, teve o prazo legal bem recente para que as bets ali ou colocasse sede no país, algo do tipo, e regularizasse, já teve uma bet que ela fez a propaganda com Galvão e Tino, que era da Globo, para falar que ela é regular e que ela foi a primeira. E aí fica em ligação com o outro, como se fossem dois amigos. E aí, Galvão, tudo bem e tal? Olha, tô passando aqui para falar com você e tal. Aí Galvão fala bem assim: não, Tino, isso aí eu já sabia. Tal bet foi a primeira do Brasil. É a melhor. É oficial. É coisa boa. Então, assim, é bem natural o diálogo entre eles, entendeu? E aí depois vinha a marca e reforçando aquela ideia. Olha, fomos a primeira, somos a melhor e tô aqui com esses dois aqui que são amigos e que estão aqui com a gente para fazer a fezinha. Eu gostei bastante de uma fala da ministra, a ministra da Saúde, que disse que a propaganda dos bets tem que ser tratada igual a propaganda do cigarro. Eu concordo. Preciso concordar. E aí é muito parecido, a gente pode até fazer um paralelo, né? Lembrar aí da década de 50, quando era chique fumar, né? Exato. E você tinha aqueles comerciais com aquelas atrizes e aquela coisa do Charme, lembra do cigarro Fumando Charme? Mesmo, os filmes, todo mundo fumava nos filmes, nas novelas. Quantos adolescentes não fumaram? Influenciado por conta dessa imagem, né? O cigarro associado à sofisticação, a um glamour, a ser chique, né? A ser descolado. Então, quanta gente, né, não começou a fumar lá naquela época em razão disso. E você vê até aí, no decorrer do tempo, um decréscimo do consumo de cigarro. E hoje a gente está voltando com isso, com a questão dos vapes, né? Mas, a meu ver, a propaganda das bets, de fato, deveria ser tratada como propaganda de cigarro, ou seja, não deveria ter essa propaganda.
Porque você pode até ter essa atividade, assim como você tem o cigarro, né? Mas se é algo que está toda hora pipocando ali na tela do seu celular, pipocando na tela da sua TV quando você está assistindo futebol, é algo que está sempre presente, né? Isso mexe com a vulnerabilidade das pessoas. E as pessoas acabam sendo, sim, induzidas, influenciadas, né, para começar as apostas. Então, eu acho que a publicidade, a propaganda, ela agrava o problema e ela deveria sofrer as mesmas restrições que se impõem atualmente à propaganda do cigarro. E só para terminar esse assunto comunicação, teve uma coisa que me marcou, para você ver como é sutil. E eu percebi porque eu sou da área. Um jornalista que eu gosto muito, esportivo, tava fazendo um podcast. E eu tava assistindo, tava o máximo, a forma como ele fala. E aí ele solta uma pergunta muito sutil, o entrevistador solta uma pergunta muito sutil. E como é que você faz? Você aposta? Aí ele fala bem assim, eu aposto ali só... Sabe aquele jogo que, tipo assim, vou pegar um exemplo que não tem nada a ver. Santos e Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, que não tá nos grandes holofotes. Eu vou lá, aposto, só pra dar um pouquinho de emoção. Eu aposto ali R$2, R$4, só pra ter uma emoçãozinha assim, pro jogo não ficar tão entediado, porque eu tenho que assistir todos os jogos. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Isso ficou na minha cabeça de uma forma. Por quê, galera? Eu não acredito nem em loteria. Eu não aposto nem em loteria. Isso é Rodrigo. Eu jogo rifa de amigo pra ajudar. Eu não quero ganhar. Tu já ganhou na rifa do Nunca amigo? ganhei, pra começar, mas aí... Eu também nunca ganhei. Mas assim, se for um amigo falando bem assim, velho, compra essa rifa aqui pra me ajudar. Não, vou comprar. Eu não vou ganhar, eu não Aquela acredito. rifa dos universitários, eu nunca ganhei nada ali, velho. Mas eu compro pra ajudar. Mas assim, eu não jogo nem na loteria. Mas isso ficou na minha cabeça que eu falei, foi muito sutil isso. Porque você tá passando uma mensagem pra uma pessoa que tem medo de apostar muito, pra falar assim, não, aposta só um pouquinho, pô. Aposta ali, vai naquele joguinho, aquele meme, Eric, sabe? Vai lá, aposta só R$2, que o Santos vai fazer o gol antes dos 5 minutos e tal. Isso me marcou muito, que é o poder que a Bet tem de... Nossa, a Bet mudou o mercado publicitário de uma forma absurda. Porque aí também teve o agravamento da coisa quando a gente começou a ter alguns escândalos dentro do próprio futebol. Eu acho que foram, pra mim, assim, um conjunto de fatores, né? Até o governo chegar e falar assim, não, isso aqui tá uma bagunça, deixa a gente entrar aqui pelo meio, porque senão a Bet vai dominar o país aqui nesse sentido. Diego tem um perfil no Instagram chamado bem assim, isso ou é jogador ruim ou é aposta de bet. É sério, tem um perfil no Instagram só com jogadas, e aí o nome do perfil é esse jogador é ruim ou é aposta de bet. É cada jogada que você fala assim, não, meu. Que tá escancarado dentro do futebol nacional, quando a gente teve um dirigente que fez a denúncia informando que houve o jogador que chegou e foi, no caso, fez uma determinada jogada porque ele apostou. Só que ele foi pago para que aquela jogada acontecesse, do tipo, eu apostei que no primeiro tempo o Rodrigo ia lá, ia dar um carrinho e tomar um cartão amarelo. E aí Rodrigo foi lá e deu o carrinho e tomou o cartão amarelo. Então eu aqui que fiz aquela fezinha em Rodrigo, ganhei e Rodrigo ganhou também. E como a gente teve até jogador de seleção brasileira que está sendo acusado disso lá no exterior. Que pode ser banido do futebol. Que pode ser banido. Porque os amigos dele aqui no Brasil começaram a ganhar muito dinheiro com a Bet internacional e justamente com ações em que ele desenvolvia em campo. De ações que, como o Rodrigo falou, isso de fato, essa jogada foi intencional ou ela só aconteceu? Então você começa a ter, na minha opinião, a perda, no caso ali, referente a algo que é da essência ali do próprio esporte. Até que ponto esse esporte ele está sendo, do ponto de vista verdadeiro ou não? E aí você começa a ter uma crise existencial, na minha opinião, dentro do processo ali, porque a pessoa vai falar, isso aqui tudo é bet agora, eles estão apostando entre eles, entendeu? Eu vou ganhar. É uma loucura isso. E aí, na minha opinião, também veio esse reforço do ponto de vista de, olha, vamos chegar junto, vamos ser mais rígidos no processo do atleta que se envolve com bet, para que a gente não venha ter um problema lá na frente da credibilidade do esporte. Eu acho que é esse ponto. E aí, Diego, pra gente continuar a nossa pauta, eu vou desestruturar toda, eu acho que cabe melhor. Sim. A gente começa a ter um problema, José. Isso não é Rodrigo que tá inventando, tá saindo no noticiário. Diego, fala os dados pra mim. Quantos % do Bolsa Família foram pra Bet?
20% do Bolsa Família foram parar nas bets. E aí a gente começa, Jacene, no ponto de vista, a ter um problema, porque a gente tá falando das pessoas mais vulneráveis do país. Correto, Diego? Sim. E aí eu queria saber aí um pouco da sua opinião. Como é que o governo, a lei se posta perante a um processo desse? Porque assim, dinheiro que era para ser assistência social tá virando 20%, virou aposta. E foi justamente por conta dessa rastreabilidade, né, do dinheiro que permitiu. E aí teve a questão também, Jacene, acredito que pode complementar, que foram de cartões de beneficiários que foram pagos diretamente ali para a Bet. É tanto que agora, salvo engano, você não pode mais usar, que eu estava acompanhando o noticiário, e aí dizem que as secretarias de assistência social e alguns CRAS estavam tendo grandes filas de pessoas que estavam falando que o cartão estava bloqueado. Eu tô dando risada, gente, mas assim, não, o cartão não estava bloqueado. Só não passava na Bet. Só não passava na Bet. E as pessoas estavam indo reclamar nos CRAS e na Secretaria de Assistência Social que o cartão dela tinha sido travado. Nós temos um dado interessante em relação aos beneficiários do Bolsa Família, que diz o seguinte, que eles gastam por mês, em média, R$100 do Bolsa Família. Quanto é hoje a bolsa média do Bolsa Família? Chega até 1.200, Rodrigo, em alguns casos, 1.400. Depende muito, é porque não tem um valor fixo ali. Mas isso aí seria aproximadamente uns quase 10%. De fato, é um benefício, né, que foi concebido para um sustento básico, né, uma redistribuição de renda aí para ajudar mesmo na questão da alimentação, né, das necessidades mais básicas ali dessa população carente. E você vê um desvio, né, um desvio de finalidade completo. Sim. Aí, de se utilizar um recurso que vem do contribuinte, diga-se de passagem, né, uma redistribuição de renda que vem de uma receita pública para algo que, entre muitas aspas, pelo menos na minha opinião, é supérfluo. Jogo é um item supérfluo, não é ligado à sobrevivência. Então, se a gente está falando de programa de redistribuição de renda para pessoas que têm necessidades básicas, que não estão conseguindo no final do dia, né, o mínimo necessário para se alimentar, não está conseguindo no final do dia viver de forma digna, segundo aqueles dados que a gente tem de Unesco, de ONU e tal, como que é possível pegar parte desse recurso, ainda que seja uma parcela pequena de 10%, para usar em algo que sabidamente não vai retornar para ele e tampouco vai ficar no país. Então, o governo tomou algumas medidas aí, mais uma vez tardiamente, né, de proibir a questão da utilização, né, de fato colocar esse bloqueio, e não foi só para o Bolsa Família, os cartões de crédito, né, também estão proibidos de ser utilizados nos bets para evitar o superendividamento, que já é uma realidade no Brasil, né, entre os apostadores e pessoas que têm desenvolvido um quadro de jogador patológico, de vício mesmo. Então, hoje, se eu pegar o meu cartão e quiser passar na bet, eu não vou conseguir? Pelo menos nas que estão legalizadas aqui no país e que devem seguir as regras, não. As ilegais, eu já não sei. Certo. Então, o pagamento seria só via Pix? A gente já está entrando no modus operandi aqui. Seria só via Pix, nesse caso? Eu nunca joguei, sabe? Eu também não. Eu também não, então... Não, porque assim, se você bloqueia o cartão de crédito para fazer o pagamento, é como se você estivesse estrangulando mesmo o pagamento. Porque o mais cômodo hoje é você colocar no cartão de crédito. Existe a proibição, eu não tenho certeza agora se essa proibição ela já está em vigor do cartão de crédito, né? Ou se é a parte de uma dessas ações que o governo está tomando aí junto ao Congresso, projetos de lei e tal. Mas já existe essa determinação do governo, né? Ao lado do bloqueio do Bolsa Família, o bloqueio também do cartão de crédito, com o objetivo de evitar o superendividamento da população. Chegou a hora das vagas da semana do nosso parceiro IEL. A primeira vaga dessa semana é para técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, com remuneração de R$600, mais R$180 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Engenharia Elétrica. Essa vaga é para o município de Conceição do Jacuípe.
a remuneração é de R$ 1.274,45, mais R$ 206,21 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de Comunicação Social / Marketing. Essa vaga é para o município de Itaberaba, com remuneração de R$ 800, mais R$ 100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, com remuneração de R$ 1.000, mais R$ 254,80 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 5 horas por dia, de segunda a sábado. A quinta vaga de hoje é para o curso de Administração / Economia. Essa vaga é para o município de Itaberaba. A remuneração é de R$ 1.412, mais R$ 288,80 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 4 horas por dia, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis. Essa vaga é para o município de São Gonçalo dos Campos. A remuneração... Jacene, a gente tá falando... Diego, rememora o número. Quanto foi gasto em bets nesse ano? No ano passado você falou 130 bilhões. Eu ia falar As 132 ou 134 bilhões. As B bets de bola. Isso, A gente não tá falando com M de milho. 1,2 bi. Eu fiz até a conta rapidinho. Eu falei, tá dentro do que as empresas falam para se gastar com o marketing, né? Exato. Foi 1,3 bi. A Eles gente ficaram tá até falando- abaixo do valor. A gente tá falando de B de bola, bilhão, né? Exato. Quanto isso começa a impactar dentro do consumo de um mercado brasileiro? Porque se esse dinheiro tá indo pra bet e tá indo pra fora do país, itens, serviços estão deixando de ser comprados dentro do país. E como isso começa a afetar a economia daqui do Brasil? Que acho que é o modo de consumo mesmo, né? E aí, Sim. a depender de alguns setores, podem ser mais impactados ou não. Eu acho, né? Minha opinião aqui, na verdade. Olha só, Rodrigo. Só em 2023 os brasileiros gastaram, e é com B de bola, tá? 50 bilhões Nossa. em apostas online, né? Então, se você pensar que esse dinheiro ele não circulou na economia nacional, porque essas bets, a gente sabe que a maior parte aí são empresas estrangeiras, né? O dinheiro está saindo do Brasil e esse dinheiro que deixou de circular aqui na economia, obviamente que causa um impacto em cadeia em todos os setores. Você tem aí impacto direto no consumo das famílias, né? E você pode falar de varejistas, você pode falar de vestuário, você pode falar de serviços também, porque as pessoas estão deixando de sair, as pessoas estão deixando de investir num lazer saudável, porque se não é um lazer saudável, inclusive, abri um parêntese aqui que foi ontem, foi anteontem, a revista Lancet publicou um estudo falando que as apostas, elas fazem mal à saúde, já falando dessa questão são ameaças à saúde pública global, de acordo com a Lancet, em razão do vício que elas podem provocar. Então, você tem uma repercussão em cadeia muito grande na economia, porque é o mercadinho que sofre impacto, né? As pessoas estão comprando menos, as pessoas estão deixando de comprar alimento para gastar nas apostas, as pessoas deixam de comprar roupa, as pessoas deixam de sair, então não vão ao restaurante, não vão ao barzinho, não vão a nenhuma atividade outra de lazer. As pessoas deixam de consumir outros bens de consumo, bens de serviço, porque estão cada vez mais se aprofundando nessa questão de jogar e levando isso até como uma atividade, com a expectativa de ter um retorno financeiro, de ter dinheiro fácil ali, de ganhar a vida com aquilo, né? E não se dão conta de que de fato estão perdendo tudo e envolvendo ainda as pessoas da família, os amigos, porque a partir do momento que o dinheiro acaba, elas começam a recorrer a empréstimos. E aí vem a questão do endividamento, que também repercute na economia. Sim. Né? Pessoas com restrição de crédito, pessoas que utilizam todos os empréstimos possíveis do banco, pessoas que envolvem os amigos e assim por diante. E então, quando acaba todas essas fontes, vai ao famoso agiotagem. Vai parar na mão do agiota. exatamente.
E aí já é um quadro que às vezes ela não consegue mais sair Controlar. dali sozinha, Não, já na não verdade. tem, já não tem mais controle, já é um quadro patológico de vício. Nós temos até notícias envolvendo adolescentes, né? Adolescentes que tomaram dinheiro emprestado com agiotas para apostas online, leia-se aí, não apenas bets, mas também a questão do jogo do tigrinho e cassinos e tudo mais. É um dado bastante triste, é uma realidade triste. E o vício em jogo não é algo que se consegue perceber no começo. Quando a pessoa se dá conta de que está viciado, quando se dá conta, já é um pouco tarde, né? Pela questão assim, financeira, já há uma complicação financeira muito grande. E alguns se percebem nesse cenário de complicação financeira muito grande e chegam até a entrar em quadro depressivo, né? A gente tem uma notícia que me deixou bastante estarrecida de uma família que ajuizou uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo buscando indenização por danos morais contra uma das bets que atuam aqui no Brasil, em razão de o seu familiar, um rapaz de apenas 28 anos que deixou 3 filhos pequenos, ter iniciado os jogos e ter abandonado o trabalho para se dedicar exclusivamente à atividade de jogo e, por fim, começou a tomar empréstimo com os amigos, com a família, começou a se complicar muito, se viu nessa situação, né, de complicação financeira e simplesmente saiu de casa um dia com um acordo do carro e se enforcou. Quer dizer, como chegou ao suicídio. Então, quando a família se deu conta, Já era tarde. se deu conta já quando a pessoa já estava com esse quadro aí. E eu acredito, como você falou, foi no governo Temer, 2018 ali, né? E esse aprofundamento, eu acho que ele foi potencializado com a pandemia, porque a gente teve, posterior aí, um período que as pessoas ficaram em casa e muito conectadas a telas. Com certeza. Então, quando vinha E ali, sem nada pra fazer. E sem nada para fazer, Exatamente. muitas vezes. Então, houve, digamos assim, o cenário perfeito para que essas pessoas cada vez mais... Você não tinha modalidades de diversão, né? Ninguém podia Exatamente. sair de casa, não tinha show, não tinha restaurante, não tinha bar, você não podia ir para lugar nenhum de diversão. Então, o que se faz, né? Vamos para o celular, vamos consumir conteúdo, consumir séries, as lives, lembram das lives? Exatamente. E com isso, é uma oportunidade perfeita. As pessoas em casa, com o celular na mão, diante da tela, as bets começam a investir massivamente na questão da propaganda e com isso as pessoas veem uma forma de lazer, de passar o tempo, de ficarem ali estimuladas, né? A questão da dopamina e tudo mais. Exato. E é engraçado, Diego, e Jacene falou uma coisa, tem pessoas que abriram mão das suas vidas pra dizer que são jogadores, apostadores profissionais. É porque aí, Rodrigo, antes a gente tinha, não sei se Jacene acompanhou esse processo, mas eu lembro muito nisso, e vou citar até alguns nomes. A gente tinha os ex-jogadores, não vou falar isso que ele ainda joga, a gente tinha jogadores de futebol que jogavam pôquer. E aí tinha a questão dos jogadores profissionais de pôquer. E aí você via o Ronaldo mesmo, que era um desses jogadores, mas quando você ia ver, ele tinha uma... Mas ali foi a gênese, empresa. Diego. Ali foi o início de tudo. Acho que tinha até Neymar, né? Tinha, Neymar também. Então começou a ser aquilo, ó. Somas milionárias. Exato. Né, então, se eu sou um jogador de pôquer, é porque tá Neymar, tá Ronaldo. Você começava a ver essa galera participando eu vejo ali o que pôquer tem em cassino. Ali é o início de tudo. Só que a gente acaba não percebendo, porque diferente, existe uma regulamentação no mundo em cima do pôquer. Pôquer se joga profissionalmente. Exato. E eles jogam quantias que não é qualquer cidadão que tem o valor para apostar R$1 milhão, não tem. Então você assiste por entretenimento. Mas dali começa a aparecer os primeiros cassinos online, que você pode entrar online, que nem você entra para jogar Uno online, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é possível. Você entrava para jogar poker online. Eu tinha um aplicativo no meu celular que era para jogar, mas era um joguinho. Só que daí você começa a ter a sensação de apostar fácil. E aí depois veio a pandemia, acho que a pandemia aprofundou, né? Potencializou. E o que me deixa besta, claro, tem o trabalho todo de comunicação das bets, mas 2024, as pessoas estão vendo que é uma furada, toda hora sai uma informação dessa e a população continua se envolvendo ainda mais com a aposta. Eu não gosto de apostar em nada, cara. Mas nada, aí talvez nada. é um pouco do que Jacene comentou, Rodrigo. Talvez elas já estejam num quadro de uma Que eles nem dependência.
E aí ele não consegue mais sair daquela dependência. E que não é uma dependência tão simples ali de se perceber muitas vezes. E não é só isso, né? Infelizmente, a mensagem que as bets vendem para essas pessoas é de uma expectativa de ganho fácil, né? Então, qual é a mensagem predominante, né, quando você vê a propaganda? Né? Faça sua fezinha, aposte, ganhe, não sei o quê. Então, você tem uma mensagem, assim, muito sedutora, né? Primeiro que você está se divertindo porque você está jogando. Segundo que você está unindo o útil ao agradável, digamos assim. Você está se divertindo, jogando e ganhando dinheiro. Olha que coisa fantástica. E isso de uma forma muito cômoda, né? Porque você está em casa, sentado com o seu celular na mão. Olha, isso não é emprego dos sonhos, então não... Dorme 3 horas da manhã, acorda depois do meio-dia. Não é, não me surpreende, né, as pessoas, especialmente os mais jovens, quererem se dedicar a isso como se fosse uma atividade profissional. Voltando aí que vocês falaram assim de ser jogador profissional, não me surpreende. Porque você tem essa mensagem de ganho fácil e de diversão associada. Então, isso é muito atrativo para as pessoas, né? E aí, ainda falando sobre a questão de repercussão na economia e sobre Bolsa Família, só a população de baixa renda, só em agosto, transferiu para as bets, aí houve um aumento aí de 200%, de transferência no Pix, certo? Falando de Pix agora para as bets, e isso repercutiu de forma assim assombrosa na inadimplência da população de baixa renda. Sim. Vou dar uma apostadinha aqui para recuperar o dinheiro. Porque esse dinheiro tem que sair de algum local. Não, é porque eu acho que a mentalidade, eu posso estar completamente errado, mas eu vou fazer uma apostinha aqui, Diego, para recuperar esse dinheiro, que eu vou pagar minha dívida e ainda vou ter dinheiro sobrando. Só pode, porque assim, como é que pode eu estar na base da economia e achando que eu vou conseguir sair de uma forma muito fácil? E assim, a gente já está aqui naquele momento que a gente fala com os convidados, do meio para o fim da nossa entrevista, e aí teve um ponto mais recente, que eu lembro que ficou um tempo nos jornais, que era da possibilidade das pessoas reaver esse dinheiro que ela apostou. É um negócio que é meio difícil, complexo. Os próprios jornalistas falavam assim, cara, mas é um pouco... Porque, como você disse, muitas dessas empresas nem tinham sedes aqui no Brasil. Não tinha. E aí você tentar reaver como é que é esse processo. E até enquanto advogado é possível judicializar, enfim, fazer algo nesse sentido, do ponto de vista de reaver o dinheiro que foi apostado. Veja bem, a gente tinha aí, antes de dezembro de 2023... bets operando de forma indiscriminada aqui no Brasil, né? Exato. A maioria com sede fora do país. Em dezembro de 2023, o governo vem e edita essa primeira lei para regulamentar e aí exigir que essas bets passassem a atuar dentro de determinados critérios legais aí, com algumas limitações. O governo deu um prazo para que fosse feita a regularização, entre esses requisitos, a exigência de que se tivesse uma sede aqui no Brasil. E em 11 de outubro, né, desse mês, o governo fixou o limite, né, para que essas bets fossem, as que não se regularizaram, fossem retiradas do ar pela Anatel. Então foi dado um prazo para as pessoas que tinham dinheiro depositado nessas bets que fizessem o saque. Só que, pasme, eu vi uma notícia recente depois disso de que as bets não estavam permitindo que as pessoas sacassem o dinheiro. Elas estavam colocando a exigência assim, você só saca se você apostar. Tipo, eu quero mais um pouco do seu dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso. Elas colocaram esse óbice, então você só consegue sacar se você apostar. E a data limite para que as pessoas reavessem esse dinheiro foi o 11 de outubro. Então, para quem não conseguiu sacar, seja porque não tentou reaver o dinheiro dentro do prazo, seja porque sofreu alguma restrição de parte das bets, eu entendo que deve ser analisado, sim, a possibilidade de ingressar judicialmente. Agora, não é algo fácil, né, se a gente considerar que a empresa não tem sede aqui no Brasil, então até para você formar essa relação
questão processual aí vai ser um tanto difícil, mas ainda assim é recomendável que a pessoa procure um advogado, procure analisar a sua situação ali, entender o contexto para de fato avaliar a possibilidade de ingressar na justiça. E aí, eu queria ainda só fazer uma observação, né? E é uma notícia de hoje que fala sobre a lógica das bets, a lógica matemática, né? Os bets, eles são projetados mesmo para você. Você falou, né, da questão de eu quero ganhar mais dinheiro. E aí eu me lembrei. As bets, elas são construídas com base matemática, né? Puro jogo de estatística. E ela é pensada, de fato, para ficar com o dinheiro. Então, na primeira aposta, a bet retém 7%. Né? E aí ela devolve para o conjunto dos apostadores, não é para uma pessoa só, para o conjunto dos apostadores 93%. E aí, à medida que vai se jogando, cada jogada ela vai retendo 7%. Quando você chega na 100ª jogada, a pessoa está com menos de 10% ou zero e ela ficou com o dinheiro todo. Então você tem que pensar o seguinte, você não está ganhando nada. Na verdade, a bet está te tomando. Toda vez que você joga, ela te toma uma fatia. E quanto mais você joga, mais você perde. É um negócio que ele não te entrega absolutamente nada, a não ser uma injeção de dopamina, a não ser aquele frisson, aquele frenesi, né, da emoção, da questão de jogar. Mas é um negócio que não te dá nenhum bem em troca do dinheiro que você coloca lá. Não é um produto digital que você compra e recebeu aqui um e-book no seu celular, um aplicativo. Não é um produto material que você comprou um copo, recebeu. Não é um serviço, nada. Você não está adquirindo absolutamente nada. A bet não te entrega nada. Você coloca o seu dinheiro lá e ela tira de você. E é tudo por cálculo matemático, uma coisa muito bem construída para você ficar ali viciado. Ela trabalha muito bem basada em neurociência para você ficar preso naquele circuito e apostar, e apostar, e apostar, porque você começa ganhando, então você se anima, você se empolga e agora eu vou, né? É um caça-níquel. E aí você vai apostando, apostando, apostando até quando você vê que você perdeu tudo, porque o fim da história é esse. A bet vai tirar o seu dinheiro todo. Sim. E é um pouco daquela máxima assim que a gente costuma ver nos filmes, né? De que a casa sempre ganha. A banca sempre ganha. A banca sempre ganha. E Jacene, essa informação pra mim foi sensacional. Eu não imaginava. É como eu falei, eu não aposto. Eu nem sei pra onde vai. Se você falar, mas abre faz aqui total uma bet. Sentido, Rodrigo. Mas a forma matemática como ela faz, ela sempre vai te dar a sensação que um momento você tá ganhando, mas você sempre tá perdendo. E quando você acha que você tá ganhando, é a hora que você fala, minha sorte tá em alta. Vou apostar. Colocar dinheiro aqui. Ó, eu vou contar esse caso do meu tio que foi bem engraçado. Meu tio casou e foi passar a lua de mel em Vegas. Ele foi num cassino. Aí ele combinou com a esposa, a gente vai gastar $100. Ele saiu sem nada. Ele não ganhou, mas ele falou, Rodrigo, eu fui só pela experiência pra ver como é. Porque o cinema vem disso. Mas ele falou, apostei $100. Falei, a gente vai apostar $100. Perdeu $100, acabou. É o que a gente tem pra gastar com isso. Ele disse que na primeira jogada ele já perdeu, na segunda ele ganhou um pouco, não sei o que. Ele falou, eu saí sem nada, Rodrigo. Mas assim, tava dentro do que eu já esperava. Eu paguei $100 pra viver a experiência. Mas pelo menos, ele falou que lá no cassino que pelo menos ele pagou pra... Não, ele recebia água, recebia suco, que os cassinos eles dão coisas pros apostadores. Tem um filme, eu não vou lembrar aqui agora qual é, não sei se é um filme ou um documentário, mas fala desses grandes apostadores de Vegas. Que eles apostam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que os próprios cassinos chegam e falam... Não, os cassinos falam assim, ô Jaciane, tudo bem e tal, olha, eu tô dando aqui uma cortesia para você e pro seu esposo, para você ficar hospedado em tal resort aqui, tal, não sei o quê. Nossa limusine tá indo lhe buscar tal dia, tá tudo bem para você? Porque sabe que ela é uma... Boa apostadora. Boa apostadora, tem dinheiro, então os caras criam todo esse... digamos assim, esse arcabouço de fala, pessoal, vou dar mimos a ela. Mas tem a lógica matemática por detrás. Eles sabem que todo investimento de resort, de motorista, de mais não sei o que... Vai voltar, entendeu? Se Jaciane for. Então eles se utilizam disso. Diego, Jaciane, e vocês sabem que lá nos Estados Unidos é real. Os cassinos que sabem, que dos apostadores que sabem fazer o cálculo matemático... Não pode contar cartas. Não pode contar cartas, é proibido.
Se você fizer isso, ele te expulsa do cassino. Você nunca mais pode pisar. Porque algumas pessoas entenderam a metodologia. Esse, que nem você falou, tem lá 7%. Eles sabem a hora de parar e a hora de voltar a ganhar. Eles conseguem fazer o famoso contar cartas. Se isso acontece, você é proibido. Se eles percebem, porque cada mesa tem uma câmera em cima. Se ele percebe que vocês estão jogando, você está jogando dessa forma, você é retirado do cassino e você não pode mais voltar. Isso é a prova viva de que cassino, bet, nunca foi feito para você ganhar. Não. Agora, vamos lá, né? Não vamos... vamos aqui fazer uma ressalva, porque pelo menos o cassino, né? O cassino tem de fato essa questão da experiência, do glamour, você de fato tem, né, essa coisa dos filmes, né? Me lembro, meu marido gosta muito de 007, aí você lembra daquele Cassino Royale, aquela atmosfera muito chique, muito glamourosa, e de fato existe a curiosidade, né, de você visitar um cassino, de você entrar naquela atmosfera. Agora, o cassino, de fato, guardadas as devidas proporções aqui, com todas as ressalvas, ele te entrega uma experiência, né? Ele te entrega uma experiência, existe um ambiente ali, existem pessoas, você vai ver pessoas, você vai ter de fato aquela experiência. Eu acho que dos cenários, desse cenário caótico dos jogos, eu acho que o cassino... É o menos pior. É o menos pior, porque ele pelo menos, lembrando do exemplo do seu tio, né, ele pagou $100, ele pagou $100 para se divertir. Foi. Porque tem show, tem várias outras coisas acontecendo. Você tá vendo atrações, você tá tendo contato com pessoas, você conversa, você interage e tal. Então, pelo menos, né, no pior dos mundos, aí o cenário, você pelo menos tá tendo algo ali, né, uma experiência. Agora, o jogo online... Que você não sabe nem o que é que tá acontecendo por trás. E muito provavelmente não existe o contar cartas no online, porque você tá brigando contra um algoritmo. Exato. E aí, meu amigo, não tem como você vencer essa casa e essa banca. Sobre nada, você é totalmente controlado. Você é completamente controlado por aquilo ali. A partir do momento que captou ali, para você sair daquilo vai ser difícil. Jaciane, assim, no sentido de considerações finais, como você entende o cenário das bets no Brasil para os próximos, vamos botar assim, para 2025, 2026. Tivemos eleições agora, temos uma legislação que foi de dezembro, né? Você pontuou nesse sentido, ainda é tudo muito recente. Muito novo. Digamos assim, porque assim, a gente pode ter um aparato legal muito bom. A gente no Brasil, me permita, somos considerados muito nesse sentido, de termos boas legislações. Mas a grande questão é o cumprimento dessa legislação no decorrer e a aplicação dela no decorrer dos anos seguintes. Você entende que a gente vai, no caso das bets específico, por estar envolvendo grandes somas de dinheiro, por estar envolvendo vidas mesmo no sentido da saúde mental, vai ter essa aplicação de fato? A gente vai caminhar para esse sentido? Qual é o cenário que a gente pode esperar das bets nos próximos anos, assim, mais recente? Diego, veja bem, eu disse aqui anteriormente que, a meu ver, o governo demorou um pouco, né, de adotar medidas. Nós temos uma atividade que repercute de várias formas na vida das pessoas, repercute na economia, repercute na política, repercute na vida social, repercute no consumo das famílias e repercute também na questão de receita do Estado, porque você tem aí uma atividade que também paga tributos. A meu ver, para os próximos anos seria desejável, né, que o governo intensificasse esse processo de regulamentação. Acho que, eu já vi uma conversa, né, falando que se a regulamentação não der certo, que a saída vai ser o STF declarar a inconstitucionalidade da lei de 2018 que permitiu, né? Não sei se isso é possível nesse cenário atual, porque nós sempre tivemos jogos, né? Então vai se continuar tendo jogo aí na ilegalidade, as pessoas vão continuar jogando e ao invés do Estado arrecadar dinheiro, até para ter fundos, ter condição de tratar na saúde pública aí essas pessoas que estão acometidas já, né, de patologia, que já se tornaram jogador patológico. Então, acho que a proibição do jogo, ela não é a melhor saída, né? A regulamentação, uma regulamentação mais dura, uma regulamentação especialmente sobre a questão da
propaganda. Acho que isso aí é urgente para 2025, restringir das formas assim possíveis e colocar a mesma propaganda da Bet como a propaganda do cigarro, colocar a mesma limitação. Intensificar a fiscalização dessas bets que não atendem os requisitos, né, da lei 14.790 e outras portarias aí do Ministério da Fazenda também, que estão atuando de forma irregular no país. Então, intensificar a fiscalização para que o governo tenha um controle maior dessa atividade, né, impondo essas restrições, e aí a gente possa ter uma maior segurança para as pessoas, especialmente as pessoas vulneráveis. Isso é o que eu espero. Sim. Né, que o governo caminhe nesse sentido de impor mais limites, restringir mais a propaganda, né, e fiscalizar a atuação dessas bets, especialmente as que não estão de acordo com a legislação. Isso aí, Diego. Pois é, Rodrigo. E assim, agradecer, Jaciane, todo esse aprendizado que foi aqui de falar sobre as bets e principalmente assim, porque assim, para Diego aqui na lógica de que não aposta, tem algumas coisas assim que você fala, pô, como assim, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, você não percebe um pouco a dimensão da coisa, mas quando você vê os números ali do tanto de recurso que saiu de pessoas em situação de vulnerabilidade que recebem o Bolsa Família, quando você vê casos como o que você falou de uma família ajuizando ou entrando com um processo contra uma, vou botar assim, uma casa esportiva que justamente o filho dela tirou a vida em função de estar fazendo apostas, você começa a ver que é algo muito nocivo, você começa a ver que é algo muito prejudicial. Então, até para você que está nos assistindo, tenha muito cuidado com relação a isso. Não é só uma fezinha, não é só aventurar a sorte. A depender, você pode estar iniciando um processo de dependência mesmo, como pessoas que têm dependência do álcool, pessoas que têm dependência do cigarro ou de outras drogas que começaram muitas vezes com um ato mais simples ali de dar esse primeiro passo no sentido negativo em suas vidas. Então, muito cuidado com relação a isso. Mas é isso. E aí, Jaciane, passa para ti no sentido de agradecer mais uma vez e suas considerações finais nesse sentido. Se você quiser olhar diretamente para a câmera ali à sua frente, fique muito à vontade. Mais uma vez, gratidão e muito obrigado aqui pela presença e pela mensagem de hoje. Eu que agradeço, né, a você, Diego, e a você, Rodrigo, pelo convite. Acho que essa pauta é muito importante para as pessoas. De fato, precisa ter uma consciência. Nós temos aí uma repercussão danosa nas famílias, então é preciso estar atento os que jogam e os familiares dos que estão jogando para perceber os sinais. Não é fácil, né? Nós temos aí muitos dados de pessoas que já desenvolveram um quadro de jogador patológico, ou seja, já desenvolveram um quadro de vício. E isso repercute na família inteira, porque se coloca em risco o sustento da família, se coloca em risco o patrimônio. Nós temos já uma repercussão até em questão de divórcios motivados por vício em jogos, até ações envolvendo separação de bens, a mudança do regime de casamento motivado por esse vício em jogo, porque um dos cônjuges começa a colocar em risco ali todo o patrimônio da família e o sustento de filhos e tudo mais. Então, é muito importante que as pessoas tenham atenção e, reforçando o que o Diego falou, tudo pode começar com algo inocente, uma fezinha, né, até fazendo cor às propagandas, mas saiba a hora de parar. Se puder, nem comece. Nem comece, porque não se começa para ganhar. Nesse jogo, é um jogo que se entra para perder. Então, se puder, nem comece. Mas se você já tiver começado, pare. Busque ajuda de profissionais da área de saúde, converse com seus familiares para você não chegar num ponto que não tem mais retorno, como esse caso que nós citamos aqui da pessoa que tirou a própria vida porque se viu numa situação muito complicada. Então, para finalizar, né, e não me delongar mais, agradeço mais uma vez o convite aqui dessa abertura, dessa oportunidade para falar de um tema tão sensível e importante. E, enfim, só agradecer mesmo a vocês por tudo. Gostei bastante da experiência. Seja muito bem-vinda. Que bom, pra gente também foi bem legal. Jaciane, eu vou falar assim, como o Diego falou, pra quem não aposta, é fácil falar, nossa, que absurdo, como é que tem gente que passa por isso? Mas é legal escutar alguns
números, algumas estatísticas, escutar alguns relatos da vida que está acontecendo lá fora. E em nome do FeraPod, agradecer muito por ter aceito esse desafio, porque é uma pauta que não é todo mundo que encara, tem coragem de falar sobre, porque hoje o mercado de bet move muito dinheiro. Graças a Deus eu não tenho nenhum patrocínio. Exatamente. FeraPod também não, viu? O FeraPod também não tem patrocínio. Nem estou interessado, tá, Bess? E é isso, Diego? É isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Compartilhem. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, até o próximo. A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae para ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.